Oi, meninas! É muito bom estar aqui com vocês novamente para um momento de aprendizagem muito significativa para nós de 0 a 3, que vem falando sobre a psicomotricidade. Este tema tão relevante, né, para nós que trabalhamos com as crianças tão pequenas e que começam este movimento com o corpo, né, dentro dos nossos CMEs. A gente sabe que são crianças que ficam conosco 8 horas por dia. Então, a nossa responsabilidade em relação a este trabalho com a psicomotricidade se torna até muito maior do que para outros segmentos. Que tenhamos umas horas, né, de bastante aprendizado. Eu convido agora a nossa diretora de ensino, a Eliette, que irá nos apresentar a palestrante. Olá, queridos educadores, olá, queridos gestores. De novo, a gente aqui trazendo um pouquinho de uma formação tão necessária para as nossas educadoras trabalharem com as nossas crianças da educação infantil. A importância da psicomotricidade no desenvolvimento da criança. Provavelmente as causas de algumas dificuldades escolares dos alunos surgem das falhas do desenvolvimento da educação psicomotora. Por isso que já existe uma grande conscientização de todos nós em trabalhar a psicomotricidade dentro da escola, dentro do nosso CMEs, como um recurso auxiliar e essencial no processo de ensino-aprendizagem. Já temos estudos feitos, fundamentados em nossa realidade, que demonstram que somente uma minoria das nossas crianças recebe esses estímulos necessários para atingir o amadurecimento dos neurônios, das funções psiconeurológicas indispensáveis para atingir o seu desenvolvimento físico e mental para as operações cognitivas. Então, nós convidamos hoje uma formadora que já é nossa companheira, que vem colaborando conosco na formação do Alfabetiza Mais, trazendo nomes importantes da educação, professores renomados da USP, da Unicamp, e vem agregar, vem fortalecer aquilo que a gente acredita que é na qualidade do ensino para as nossas crianças. Eu vou falar um pouquinho, né, do currículo da nossa querida formadora, que se chama Lidiane Kelmer. Ela é pedagoga, ela é especialista em neuroeducação, ela atuou durante um bom tempo como professora e coordenadora na rede pública e privada, e também como coordenadora da Fundação da Infância e Adolescência, FIA. Ampla atuação em educação, com ênfase na educação infantil e consultoria pedagógica na rede pública de ensino, com 16 anos de atuação nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além de tudo isso, ela é assessora pedagógica das editoras Ática, Scipione, Saraiva e exclusivamente para a rede pública. E tem uma coisa muito interessante que tem a ver com a nossa educação infantil, que é a arte. Além de tudo isso, ela é formada em piano clássico pelo Conservatório de Música do Rio de Janeiro. E ela atuou como professora de música na Fundação da Infância e do Adolescente, com projetos voltados à adolescência em recuperação de dependência química. Olha que currículo maravilhoso, que sensibilidade dessa nossa formadora. Então, eu gostaria de convidar com muita alegria a nossa querida Lidiane Kelmer, que irá apresentar, fazer um pouquinho essa formação conosco, uma primeira formação de várias outras que teremos, provavelmente. Lidiane, seja bem-vinda, é com você, nós vamos ficar aqui ansiosos, desejosos de ouvir tudo que você tem para nos dizer com a sua experiência, com o seu conhecimento, com seus estudos. Muito obrigada de ter aceitado o nosso convite e seja bem-vinda.
Olá, professores, educadoras, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês nesse ambiente colaborativo de aprendizagem. Quero primeiramente agradecer à Secretaria Municipal de Educação de Varginha, em nome da Eliette, em nome de toda a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, por proporcionar, por nos dar a possibilidade de conversarmos um pouco a respeito dessa fase tão crucial e que tanto me encanta, que é a fase da educação infantil, esta etapa da educação infantil. A Eliette já iniciou aí parte da sua fala dizendo do quão importante são os aspectos psicomotores no desenvolvimento desta criança, e ao longo da nossa fala nós vamos discursar aí, para além também desta questão do desenvolvimento na primeira infância, mas o quão fundamental é o desenvolvimento dessas ações, dessas funções psicomotoras ao longo da nossa vida. Queria também aqui de antemão colocar para vocês que antes de qualquer função que eu tenha adquirido no percurso da minha carreira profissional, antes de mais nada eu sou professora, assim como vocês, passei muita parte do meu tempo no chão da sala de aula, e aí nós estaremos conversando de professores para professores. Eu costumo dizer que educação é partilha, e de fato é partilha, é através dos saberes que vamos compartilhando, partilhando as experiências vivenciadas. Nós vamos falar até um pouquinho aqui sobre essa questão das experiências, o quanto ela influencia no nosso desenvolvimento, e essas experiências que nós vamos compartilhando é que nos constitui melhores educadores e, consequentemente, conseguimos aí atingir o nosso objetivo maior, que são as nossas crianças. Então, eu vou dar início aqui à nossa fala. A importância da psicomotricidade na educação infantil, e nós teremos aí uma abordagem, quando nós falamos de psicomotricidade, se nós fôssemos fazer uma abordagem nas minúcias, do que o tema exige, nós demandaríamos aí mais de um encontro para que esta formação fosse realmente efetiva. E de antemão, Eliette, meninas, eu me coloco à disposição, caso vocês tenham a necessidade, que façamos depois outros momentos, para uma abrangência maior do tema. Mas hoje, especificamente hoje, nesse momento, nós vamos tratar de alguns aspectos fundamentais quando eu olho para esta questão da psicomotricidade, quando eu olho para esta questão do desenvolvimento psicomotor, e nós poderíamos até dizer aqui, em alguns momentos eu vou discursar com relação a isso, a este desenvolvimento neuropsicomotor. Então, nós trataremos sobre a criança e o corpo, a psicomotricidade propriamente dita, as funções básicas do desenvolvimento psicomotor, e aí eu vou tentar trazer para vocês aqui algumas sugestões de trabalho que conversem especificamente com essa primeiríssima infância, que é a qual vocês atuam de 0 a 3 anos, e a relação entre o desenvolvimento psicomotor e o campo de experiência que está posto lá na BNCC, Corpo, Gestos e Movimentos, e seus respectivos campos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. É muito importante que a gente comece a nossa fala trazendo aí porque o corpo é considerado, nessa primeira infância, uma linguagem tão primordial. Não é por acaso que nós temos um campo de experiência lá dentro da BNCC que trata especificamente de corpo, gestos e movimentos. Nesta perspectiva, neste viés, o que eu gostaria de tratar com vocês aqui? Quando nós falamos do desenvolvimento corporal destas crianças,
Vamos falar aí destas crianças que estão inseridas, esses escolares, estas infâncias, eu gosto muito de utilizar o termo infâncias, né? Que estão inseridas nos nossos espaços escolares. O que é essa representação do corpo? Como que ela se vê e como ela vê o mundo a partir da interação deste corpo? É importante que nós pensemos que é através da linguagem corporal que a criança faz a leitura de tudo que está ao seu redor. É através da linguagem corporal que a criança constrói a sua identidade, a sua autonomia. É através da interação entre os pares, seja aí díases, né? Entre com o pai, com a mãe, com o professor, com o amigo, e também com o ambiente que ela vai construindo o que nós chamamos e o que nós desejamos que ela tenha ao longo do seu desenvolvimento, a sua consciência corporal, que aí nós tratamos de conceito de corporeidade. E aí eu chamo a atenção de vocês aqui para um aspecto. Quando nós trabalhamos com a criança, né, relacionada ao seu corpo, enquanto professores, nós nos debruçamos muito na relação trabalho com o corpo e esquema corporal. Certo? Concordam? E aí eu atribuo estas funções ao esquema corporal relacionado a nomear partes desse corpo: cabeça, ombro, joelho, pé. Nós precisamos entender que, se eu pretendo desenvolver com este escolar, com esta criança, um conceito de corporeidade, o esquema corporal ele vai muito além da nomeação de partes do corpo. E aí nós vamos tratar ao longo do percurso da nossa conversa de hoje, de que maneira, quais são as bases psicomotoras que vão dar possibilidade para que a criança tenha aí o reconhecimento do quem eu sou, quem é este corpo, esta máquina corpo, e como as minhas ações produzidas através do meu corpo transformam o lugar onde eu ocupo. Claro até aqui? E através dessa interação, nós vamos aí proporcionando a esta criança a independência e a autonomia. A autonomia que eu me refiro aqui é a autonomia corporal. Aqui eu não estou entrando no princípio da autonomia na perspectiva de fazer escolhas. Isso aí nós teríamos que ter uma outra formação para tratar a respeito. Eu iniciei a fala com vocês dizendo... Opa! Desculpa, foi aqui o vídeo sem querer. Diante desta narrativa que eu fiz até então com vocês, que é através do seu próprio corpo que a criança se reconhece, e aí por isso nós retomamos aqui a importância das atividades que são oferecidas no espaço escolar, do próprio uso do espelho, a imitação, os gestos, né? Então, se a criança ela utiliza esse corpo para fazer esta leitura, ela utiliza este corpo para interagir com o meio e ir construindo a sua base, né, de corporeidade,
Como que ela pode vivenciar isso? De que maneira nós, enquanto professores, nós, enquanto educadores, nós, enquanto pais e mães, podemos possibilitar a esta criança estas vivências significativas para estas descobertas? Através das experiências. Não existe outra forma da criança elaborar funções psicomotoras, desenvolver funções psicomotoras que não seja através da experienciação, através das vivências. E que vivências são essas? Vou convidar vocês para assistir um vídeo comigo, por favor. This is where my dear, this is where you shake and I've been free. I dream to hold you in my arms. I dream to hold you in my arms, to hold you in my arms, wide awake in my arms. KK, get her. I think I figured it out. We need to be together, How does it feel, baby? like the shore and the sea. We are not one thing, we're joined here together. There's umbrella. Motion. I dream to hold you in my arms. I dream to hold you in my arms, to hold you in my arms, wide awake in my arms. Love, we sleep apart for the last time, for the last time. I dream to hold you in my arms. I dream to hold you in my arms, to hold you in my arms. 재밌어? 안 싫어? E aí, pessoal? É um vídeo que nos remete, né, muitas reflexões. E é deste tipo de experiência que eu estou falando para vocês que as nossas crianças precisam passar, né? Elas precisam experienciar. E eu vou até aqui parafrasear o Albert Einstein, que ele diz o seguinte: aprendizagem é experiência, todo o resto é informação. Quando eu trouxe esse vídeo, eu fui elaborar esta formação, eu busquei esse vídeo, foi o primeiro banho de chuva que esta criança teve, e ele conversa, ele dialoga muito com o que nós vamos tratar hoje, neste período, né? Com relação a esse desenvolvimento psicomotor. Observem quantas sensações esta criança passou no momento em que ela estava tomando esse banho de chuva, né? Ela pôde aí ter as questões do seu emocional, a satisfação, né? Ao descobrir a água, a percepção da água, a temperatura da água batendo no teu corpo, o próprio movimento das mãos ao tentar pegar o pingo da chuva. Eu não sei se vocês repararam no decorrer do vídeo, um determinado momento em que ela
tenta colocar a linguinha para fora e ela pega essa água para sentir o sabor dessa água, ela experienciou algo novo. E o que eu quero dizer com isso? Que para que nós possamos fazer com que estas crianças tenham possibilidades de descobertas, possibilidades de elaborar hipóteses, possibilidades até mesmo, né, de desenvolvimento dessas funções psicomotoras mais elaboradas, nós não precisamos necessariamente de inúmeras atividades que sejam voltadas especificamente para alguns aspectos. A experiência, a vivência da criança em relação ao mundo, né? Proporcionar para esta criança, no espaço da escola, que ela possa ali, no momento do parque, buscar folhas diferentes, ou no quintal da casa, sentir cheiros diferentes, e aí a gente entra em toda essa questão sensorial, né? Os próprios movimentos que a gente vai trabalhando com esta criança pequena, né? Romper esta ideia de muitas mães e de muitos pais que acabam protegendo por demais dessas crianças e não deixam com que essas crianças se sujem, com que essas crianças brinquem na lama. Eu acho que isso é muito comum da nossa geração agora. É muito importante que a gente rompa com estes paradigmas, porque a criança precisa experienciar, ela precisa passar por estas experiências e por estas vivências, sujar-se de guache, né? E aí eu vou trazer aqui um exemplo. Eu estou lá na creche com as minhas crianças de 1 ano, com as minhas crianças de 2 anos e com as minhas crianças de 3. Eu vou proporcionar um momento onde elas vão ter que usar a tinta guache, e eu, enquanto professora, eu me preocupo com aquela criança para que ela não suje o avental, ou eu delimito o espaço do qual ela vai ter que pintar. Eu estou tirando aí uma possibilidade de desenvolvimento, não só motor, mas também de uma percepção sensorial, a textura da tinta, a própria manipulação desta tinta, o cheiro, a cor. Percebem o que eu quis trazer com esse vídeo para vocês? Então, vamos lá. Diante disso, o que eu quero colocar? O corpo sente, o corpo expressa e o corpo fala. E eu poderia até dizer aqui que o corpo também produz. O meu corpo produz conteúdo. Neste momento, eu estou produzindo um conteúdo para vocês utilizando o meu corpo, utilizando os meus conhecimentos cognitivos, né? Os meus saberes com relação ao assunto que eu tratei. Então, eu estou buscando estes conhecimentos e estou trazendo para vocês, articulando com vocês através da minha fala. Eu estou produzindo um conteúdo. Qual é a primeira comunicação que o bebê faz com o mundo no momento do nascimento? E aí eu vou pedir para que as minhas amigas que estão aí no estúdio interajam comigo e me respondam, por favor, se for possível. Qual é a primeira comunicação que nós, seres humanos, fazemos com o mundo assim que nós saímos do útero materno? O choro. O choro, exatamente. E o que esse choro representaria? O que você está expressando alguma coisa que ele está sente. sentindo? Ele está expressando alguma coisa que ele está sentindo, mas em que sentido? A mudança, né, de um lugar que ele estava para um outro, né, essa percepção. A mudança de um lugar para o outro. Sim. E aí é muito importante a gente gerar essa reflexão aqui. Não seria aqui o nosso objeto de discussão, mas
gerar essa reflexão nesse sentido, de que o corpo é a primeira comunicação que nós fazemos com o mundo é através do corpo, que é o choro, né? E aí existem duas correntes para esta leitura do choro da criança quando ela sai do útero materno. Uma são concepções empíricas, né, que não existe aí nenhuma constatação fundada através de observação e pesquisas, pelo menos na literatura nós não encontramos nada neste sentido, que trata este choro como uma resposta de algo relacionado à afetividade. Então, ele se sente inseguro, ele já demonstra aí um desejo de estar acolhido novamente dentro do útero materno. Porém, na perspectiva das neurociências, o que nós entendemos é que este choro é uma resposta corporal a partir de um incômodo da dor. Por que eu estou dizendo isso? Quando o bebê nasce, quando ele é retirado do útero materno, é necessário que ele respire para que os seus pulmões se expandam e ele receba o oxigênio. E isso provoca uma dor. Então, este choro, nós trataríamos aí como uma ação reflexiva causada pelo incômodo da dor na expansão destes pulmões. Como eu disse, não é o foco da nossa discussão agora. O que eu quis trazer para vocês é o quanto é significativo a relação do corpo com o mundo externo. Fato é que nossa primeira comunicação é o choro. Tudo bem até aqui? Depois vai fazer sentido tudo isso que eu estou dizendo a vocês. Bom, retomando, não teria como nós entrarmos aqui para falar da psicomotricidade se nós não tivéssemos aí passado por esta questão do corpo, essa leitura que a criança faz do mundo através do seu corpo, é através do corpo que ela brinca, é através do corpo que ela aprende, é através do corpo que ela se expressa, é através do corpo que ela demonstra sensações e emoções a partir de uma faixa etária, né? E a psicomotricidade, como é que fica a psicomotricidade nisso tudo? Na verdade, a psicomotricidade, ela não é algo novo, né? Ela já está aí há muitos e muitos anos e ela começou numa vertente diferente da vertente educacional. A psicomotricidade, ela começou como uma prática de reabilitação, tanto motora quanto cognitiva, para pacientes pacientes adultos que apresentavam alguma deficiência, alguma dificuldade que fosse relacionado ao movimento. Tempos depois, grandes autores, grandes estudiosos se dedicaram, se debruçaram, né, ao estudo da psicomotricidade, relacionando isso ao desenvolvimento infantil, ao desenvolvimento da adolescência e até mesmo ao desenvolvimento adulto. Por que eu falei para vocês lá no início que quando nós olhamos para a questão dos aspectos psicomotores, obviamente nós pensaremos agora nos nossos escolares, mas nós precisamos ter uma abrangência maior dessa leitura do desenvolvimento psicomotor, porque o desenvolvimento psicomotor, ele acontece ao longo de toda a nossa vida. Até quando chega lá na velhice, aí existe uma queda de alguns movimentos motores e existe aí sim a intervenção, né, por terapia ocupacional ou pelo próprio psicoterapeuta, pelo próprio psicomotricista para a reabilitação destes movimentos. Mas por que eu tratei disso com vocês?
Nós, enquanto adultos, vou usar nossa experiência enquanto adulto. Se eu estou aprendendo a dirigir, né? Se eu vou tirar a minha carteira de motorista pela primeira vez, né? Eu não tive possibilidade ainda de dirigir nenhum carro. Eu preciso buscar funções, ações psicomotoras, movimentos mais elaborados, ações mais complexas para exercitar determinada função. Concordam comigo ou não? Então, o desenvolvimento psicomotor, ele não está centrado somente na fase da infância. Porém, é na primeira infância, e isto grandes autores trazem, que estas bases psicomotoras, estas bases principais, são constituídas. E aí eu vou voltar lá na fala da Eliette, né, que ela teve no início, e que foi uma fala muito assertiva, que pesquisas comprovam que dificuldades de aprendizagem que são constatadas aí no percurso desta escolarização deste aluno, muitas vezes estão relacionadas ao desenvolvimento motor mal constituído. Principalmente quando a gente segue aí neste viés do desenvolvimento da escrita e da leitura. Existe uma autora que eu indico para vocês, ela se chama Ana Lúcia Campos, Ana com 2 N's. E vocês vão encontrar vários artigos, várias publicações que ela trata desse desenvolvimento da primeiríssima infância e da primeira infância nos aspectos neuropsicomotores. E existe uma fala dela, da qual eu já repeti várias vezes, eu gostaria de compartilhar novamente com vocês aqui, uma vez que a Eliette mencionou, e foi tão assertiva a fala da Eliette, Ana Lúcia Campos diz assim: a dificuldade de leitura e escrita de um aluno de 3º, 4º, 5º ano e até 6º e 8º ano, não está no cérebro deste aluno destas etapas de escolarização. Está no cérebro deste aluno lá na educação infantil, que não passou pelos processos necessários para a elaboração destas ações cognitivas mais elaboradas. Foi exatamente o que a Eliette falou e a Ana Lúcia Campos traz isto muito claro. Então, exceto lesões, exceto distúrbios de aprendizagem, mas se nós estamos falando de dificuldades de aprendizagem, elas estão diretamente relacionados ao desenvolvimento psicomotor mal constituídos. E aí nós temos, nesta perspectiva, a visão das habilidades subjacentes, que nós vamos tratar um pouquinho dentro da pirâmide de quais são as funções psicomotoras básicas para este processo da escrita. Tudo bem? Então, a psicomotricidade, ela é uma ciência que estuda esta relação, né, do desenvolvimento motor com os aspectos afetivos, cognitivos e as próprias questões motoras, né? E Fernandes, ele novamente, né, eu trago aqui a fala para vocês, que vai ratificar tudo que eu estou dizendo, o quanto é importante esse corpo no processo de aprendizagem. Fernandes diz: a psicomotricidade voltada para o corpo em movimento tem sua contribuição indispensável nos processos de aprender, pois desde o princípio até o fim, a aprendizagem passa pelo corpo. Tudo bem?
Vamos lá? Se nós estamos falando aí de um desenvolvimento psicomotor, né? Como que a gente vai pensar essa relação entre o pensamento e o desenvolvimento neuropsicomotor? E aqui nós vamos tratar especificamente desta faixa etária para a qual vocês trabalham, que é esta primeiríssima infância, de 0 a 3 anos. Eu preciso primeiro olhar e pensar que o que antecede esse desenvolvimento psicomotor ali nos primeiros dias, primeiros meses de vida, é exatamente o desenvolvimento motriz, o desenvolvimento da motricidade. E que esse desenvolvimento neuropsicomotor, ele precisa de uma maturação. É como se nós tivéssemos aí escalas, né? Uma escada, na verdade, onde cada degrau, estas estruturas, primeiro motoras, fossem passando por maturações, e aí a gente quer dizer o que aqui neste sentido? As questões biológicas, né? O desenvolvimento desse sistema músculo-esquelético, né? A calcificação desses ossos, essa tonicidade muscular, aqui implicaria, nós sabemos já, pesquisas já apontam, que implica a questão do próprio ambiente do qual essa criança está inserida, relacionada à sua alimentação, mas também não é ponto agora para a nossa discussão. Porém, esta maturação biológica, ela vai ter uma relação direta, tá? Com esse desenvolvimento neuropsicomotor. É como se nós estivéssemos falando aqui da ontogênese do desenvolvimento. É o que a gente trata lá dentro da neuroeducação. O que seria essa ontogênese do desenvolvimento? É pensar desde lá da gestação, né, quando esse bebê está sendo gerado, e aí inicia-se ali o processo, né, elaboração, o seu cerebelo começa a desenvolver, e ele vai passando por todo aquele processo de desenvolvimento, e aí esse bebê nasce, e aí ele começa com as ações reflexas, né, de movimentos de braços, de movimentos de pernas, a própria sucção, que é um movimento reflexo, e aí nós temos nesse processo 3 movimentos reflexos que são primordiais e que são essenciais que a criança passe por estes momentos, que eu destaquei aqui, que é o reflexo palmar. Quem é mãe, quem é professor, já percebeu isso também, né? Aquele bebezinho com 1 mês, quando eu dou o dedo polegar, coloco o dedo polegar, a criança segura o seu dedo. Isso é um reflexo palmar, ela ainda faz de maneira instinta, tá? O reflexo de planta é quando eu coloco essa criança até os 3 meses de idade, em pezinha no meu colo, segurando, sustentando, e ela tenta se equilibrar. O reflexo de Moro, que é aquele reflexo que quando você segura a criança, olha nos olhinhos dela, e quando você solta, ela abre a mãozinha como se ela estivesse tentando, ali levando um susto, como se ela fosse cair, né? Então, esses são reflexos iniciais até os 3 meses de vida, que vão estar intrinsecamente relacionados com ações motoras mais elaboradas lá no futuro, que tem a ver, tá? Com a questão do que a gente espera, né? Lá no final, a praxia fina, esse movimento de pinça mais elaborado, que tem a ver com o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico. Percebem como as etapas, elas são intercaladas? Essa criança, ela vai passar etapa por etapa, tá? E aí nós chegamos, então, às ações intencionais, que é quando a criança já começa a ter a percepção
de que o meu movimento corporal, e aí a gente já pode atribuir aqui aos 6 meses, né, de idade dessa criança, aí ela começa a perceber que o meu movimento corporal, a minha expressão corporal, eu consigo ter uma resposta diante disso. Um exemplo, quando ela nasce, o choro da fome é uma ação reflexa, porque ela teve aí uma sensação de desconforto causado pela fome, ela chora e ela é amamentada, ela para de chorar. Aos 6 meses de idade, se ela chora porque ela está com fome e a mãe apresenta uma mamadeira, né? Essa criança vê a mamadeira, vocês já devem ter experienciado isso em algum momento, até mesmo no espaço da creche. Esta criança já começa a fazer alguns movimentos com este corpo, né? Seja de ansiedade, de querer pegar, né, esta mamadeira, fazendo a relação de intencionalidade do meu movimento para este objeto, que no caso é a mamadeira. Outro exemplo, outra ação intencional. Quando a criança aí aos 8 meses, ela já dá o bracinho para ir ao colo de alguém que ela prefere estar no colo. Isso é muito comum acontecer. Outro exemplo, né, que a gente pode citar aqui, que essa criança ela sai dessa ação reflexa e começa a ter essa intencionalidade no movimento. E aí entra aqui sugestões para o trabalho de vocês, né? Quando essa criança vê um objeto num determinado lugar do espaço, um brinquedo que lhe atraia, ou até mesmo uma pessoa com a qual ela se identifica, ou um amiguinho do espaço, e ela se direciona, seja engatinhando, seja arrastando, seja andando em direção ao objeto ou à pessoa da qual ela quer chegar. Então, ela começa a ter aí a intencionalidade dos seus movimentos. Ela sai daquela ação de que o meu braço se movimenta apenas e começa já a criar a ideia de que o meu braço se movimenta com uma intencionalidade. E no decorrer, né, deste percurso da primeira infância, ela vai refinando, ela vai aprimorando estes movimentos. Aqui é muito importante nós chamarmos a atenção de vocês, educadores, no sentido de que a influência do meio, a partir desta intencionalidade de movimentos das crianças, vai contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento psicomotor bem constituído. Então, as ações que eu ofereço enquanto educador, o estímulo que essa criança recebe até no espaço da tua casa, tendo como dias e aí o pai ou a mãe, são ações fundamentais e primordiais para que ela refine cada vez mais, não só o desenvolvimento motriz, que está relacionado ao motor, mas também as suas funções cognitivas, tá? E quando eu falo aqui da influência do meio, vamos pensar aqui lá no espaço da creche. Eu tenho a minha creche, tem um espaço riquíssimo, onde essa criança tem à sua disposição vários brinquedos, vários recursos. Eu tenho aí tapetes sensoriais, eu tenho brinquedos sensoriais, onde ela pode experimentar, né, as diferentes texturas, enfim. Eu tenho aí um acervo sensorial que vai trabalhar também com esta questão visual desta criança. Porém, este ambiente precisa estar em função do aluno. Não é o aluno que vai estar em função do ambiente. O que eu quero dizer com isso? Precisamos, enquanto educadores desta faixa etária, ao menos uma vez por semana,
modificar este espaço, mudar os brinquedos, mudar a posição das almofadas, mudar a posição dos colchões, para que a criança observe as diferenças desse espaço e também passe a elaborar e fazer descobertas, né, de um espaço diferenciado. Tudo bem até aqui? Ficou claro? A mesma coisa acontece com esse bebê em casa. O que eu tenho conversado muito com redes que ainda não voltaram para este trabalho presencial e que esta faixa etária ainda está a cuidado dos pais, né? O que essa mãe, na maioria das vezes, faz? É ali cheia de atribuições, dos afazeres, ela deixa, na maioria das vezes, essa criança num cercadinho, ou num berço, ou num espaço da sala, onde a gente, né, comumente fecha para que a criança não engatinhe por outros espaços da casa, se já é uma criança que está engatinhando, e esta criança fica por muito tempo naquele ambiente. Isto não é saudável, isto não colabora para o desenvolvimento psicomotor. Nós precisamos criar desafios para que esta criança transponha esses desafios e faça novas descobertas. Ficou claro até aqui? Tudo bem? Vamos lá, então? E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo, né, uma gravura, não vou trazer do ontogênese do desenvolvimento desde a parte embrionária, mas tratando aqui especificamente para mostrar para vocês como que essa maturação biológica ela é fundamental. Então, essa criança de 6 a 7 meses, ela já tem aí a questão dos seus músculos, né? O sistema esquelético um pouco mais rígido, e aí ela já consegue se sustentar sentadinha, né? A partir disso, aos 9 meses, ela já consegue ter aí uma dissociação, né? Ela consegue separar partes do corpo para utilizar, e ela já começa a ter esses membros superiores aí, esses músculos superiores um pouco mais enrijecidos, e ela já consegue fazer o movimento palmar para começar o processo de engatinhar. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, porque nós pensamos muito assim, ó, o movimento mais elaborado que a criança tem no desenvolvimento psicomotor é o movimento de pinça, concordam? Que faz parte da apraxia fina. Quando eu penso nesse movimento de pinça, na tríade que a gente chama, né, que são esses 3 dedos aqui para ela segurar bem um lápis, eu vou pensar nessa criança aí de 4, 5 anos, 6 anos de idade. Porém, este movimento de pinça, ele já começa a se estabelecer aqui nessa fase dos 9 meses, quando ela faz esse movimentozinho palmar, do qual ela precisa usar aí as pontinhas dos dedos, que nós falamos os movimentos distais, para apoiar o seu corpo e iniciar aí o processo de engatinhar, tá? É comum que crianças passem por essa etapa. O meu filho, por exemplo, ele não engatinhou, ele já andou direto, tá? Aos 12 meses, ela já é capaz de andar, ela já tem essa musculatura da perna aí mais enrijecida, ela já tem os ossos mais calcificados e ela já é capaz de produzir os primeiros passos. E de 14 a 24 meses, essa criança ela já tem a possibilidade de executar, através desse seu caminhar, ações mais elaboradas. O que é importante a gente ressaltar aqui? Quando nós falamos de desenvolvimento psicomotor, isto é básico, tá? O desenvolvimento psicomotor sempre começa de cima para baixo. Então, da cabeça para os pés, tá?
Primeiro, essa criança ela vai sustentar o pescoço, né? Depois ela vai trabalhar ombro, depois ela vai trabalhar cotovelo, depois ela vai trabalhar mão, até que ela chegue lá nos dedos. E assim sucessivamente, tá bom? Um dos grandes autores que dedicou aí grande parte, né, dos seus estudos, das suas pesquisas, foi o Henri Vallon. E ele traz exatamente dentro do desenvolvimento psicomotor, desde as ações reflexas, né, que ele trata aí como os reflexos, até as ações de reflexão, que vai chegar aí lá nesse adolescente. O importante é que a gente entenda que Henri Vallon, por ele ser um pesquisador, ser um autor, né, muito propenso a estudos relacionados a questões da afetividade, ele se debruçou na relação do aspecto afetivo com o aspecto psicomotor, tá? Eu trouxe isso aqui só como informação para vocês, porque hoje, na verdade, nós vamos pautar a nossa fala com base nos estudos do Dr. Vitor da Fonseca, que é um autor agora contemporâneo, né, que trouxe aí muitas contribuições e que tem também publicado vários artigos com relação a este desenvolvimento da psicomotricidade. Bom, então vamos retomar aqui um pouquinho. Nós falamos de psicomotricidade, então nós estamos falando de quê? Psico, que está relacionado ao intelecto, ao desenvolvimento desse pensamento. Piaget também tem uma grande contribuição neste estudo da psicomotricidade. E o afeto, né? Que são as emoções, as sensações. E motriz, que está diretamente relacionado com a motricidade. Importante que a gente saiba que um desenvolvimento psicomotor, as ações psicomotoras, elas não acontecem de maneiras dissociadas, elas estão inteiramente relacionadas. Por isso que quando eu olho lá para o campo de experiência, corpo, gestos e movimentos, nós vamos ver que determinadas ações, determinados verbos que são postos nos seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão diretamente relacionados a estes aspectos, no sentido de que, vou dar um exemplo aqui, eu não consigo executar uma escrita, que é uma ação puramente motora, se eu não articulo junto a esta ação o meu desenvolvimento visomotor, que é uma ação também cognitiva. Percebem? Tudo bem? Eu gostaria de passar esse vídeo agora para vocês. Se levantan la cadera, no despeguen las manos del piso. Listos, se levantan la cadera, no despeguen las manos del piso. Estás mal. Estás mal, Carlos. Listos. Fíjate. Y fuera, vámonos. Córrele. Córrele, Ángel. Toquen la línea. Hasta allá, Ángel. Hasta allá. Muy bien. Qué bárbaro, Ángel, ¿eh? Chócala. Primer lugar, Eso. segundo, tercero, tercero, cuarto, quinto, sexto, Vale, sale, fórmese. octavo, a ver, Angelito, octavo, noveno y décimo.
E aí, meninas que estão me acompanhando aí no chat? Vou fazer uma outra provocação aqui. Até então eu vim falando com vocês dessas fases, dessa maturação biológica, né? Que a gente espera que essa criança aí vá com o tempo adquirindo esta consciência corporal dentro deste conceito de corporeidade. E aí eu trouxe esse vídeo deste menininho, né? Que tem aí 4 anos de idade. E a minha pergunta a vocês é: esta criança, eu poderia dizer que já tem uma certa consciência corporal? Sim ou não? Consciência corporal, sim. Acredito que sim. Sim. Por quê? Ela, independente dela ter chegado depois, não ter feito o percurso, não importa, ela tem essa maturidade corporal. Na sua individualidade, mas tem. Eu posso dizer que esta criança teve uma ação cognitiva mais elaborada que as demais? Teve, porque ele não foi até o final. Quando ele viu que o pessoal estava voltando, ele deu meia volta para poder fazer o percurso. Acompanhar a turma. Exatamente isso. Exatamente isso. Esta criança, ela já está num estágio onde ela já consegue ter uma consciência corporal para esta faixa etária. E a sua ação cognitiva foi uma ação cognitiva mais elaborada do que os demais. Ela buscou, ele buscou estratégias para atingir o objetivo, que era o quê? Vencer a corrida. Vejam como a ação motora está diretamente relacionada a questões cognitivas. Sim ou não? E aí meu outro questionamento para vocês. Existe limite para o corpo de uma criança? Não. Não existe limite não existe para o corpo de uma criança. Agora, com relação a limitações, existe limitações? Porque limite é diferente de limitações. Sim. Limitações, sim. E quem coloca essas limitações no corpo de uma criança? Muitas vezes somos nós mesmos, né, que estamos educando essa criança, nós, professores, ou às vezes a própria família. Exatamente. Né? Não existe limites para o corpo de uma criança e as limitações são postas através da nossa ação enquanto adultos. E eu vou dar um exemplo bem prático. Isso acontece no espaço da nossa sala de aula e nós agimos dessa maneira, não de forma intencional, no intuito de prejudicar o desenvolvimento dessa criança, mas não, no intuito mesmo de talvez facilitar as ações dessa criança ou agilizar o processo da nossa rotina. Vou dar um exemplo, aquela criança lá de 3 anos e que é o ajudante do dia e que a professora precise que ela pegue a tinta, só que esta tinta ela está numa prateleira um pouco mais alta, né? Então eu, enquanto educador, eu já faço essa leitura, nossa, hoje ele tem uma estatura baixa, ele não vai conseguir pegar o objeto ou pegar a tinta aonde eu deixei colocada, e aí eu demando esta ação para uma outra criança que eu julgo ser capaz de pegar. E daí eu perdi uma excelente oportunidade de uma ação
que não foi elaborada previamente, mas que contribui para este desenvolvimento psicomotor e para esta consciência corporal, de deixar com que aquela criança baixinha, que aquela criança com baixa estatura, esticasse o teu corpo, estendesse as suas mãozinhas, descobrisse a possibilidade que ela tem de levantar os pés para alcançar o objeto. Percebem? O quanto nossas ações no dia a dia, no espaço escolar, nós colocamos limitações no desenvolvimento do corpo dessa criança. Quando eu proponho uma atividade, né, que requer mais agilidade, né, no caso aqui eu usei este exemplo, eu já coloco ali, se for no caso de uma competição, aí eu estou falando de crianças um pouco mais velhas, né? Eu tento equilibrar na competição, colocar crianças que tenham aí, que eu já pré-julgo a agilidade motora, para que haja aí uma competição equilibrada. E daí eu já estou também limitando as capacidades de superação do corpo desta criança. O espaço da escola, propriamente dito, ele é um espaço altamente favorável para este desenvolvimento psicomotor. Todas as ações que nós executamos precisam ser carregadas de intencionalidade. O brincar precisa ter intencionalidade, vocês sabem disso. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção aqui, que é muito importante ressaltar para os educadores, guardem isso. Atividades psicomotoras não são só de responsabilidade do professor de educação física. Atividades psicomotoras são de responsabilidade de nós, educadores, que lidamos com esta faixa etária. Uma vez que estes processos de desenvolvimento psicomotor são fundamentais na formação deste indivíduo. Tudo bem até aqui? Vamos lá? Bom, já estou quase finalizando, tá, meninas? Como eu falei para vocês, nós vamos dar foco aqui especificamente no professor Vitor da Fonseca, né? Então, ele traz aí as funções básicas, que são os fatores psicomotores, e ele trata como se fosse uma pirâmide, né? Para esse desenvolvimento, essa hierarquia desse desenvolvimento psicomotor. Nós temos como base ali o tônus e a equilibração. O tônus é essa questão do desenvolvimento mesmo, do tônus muscular, essa praxia global, né? Onde a criança vai criando rigidez nesses músculos, enfim. A equilibração, e aqui nós vamos tratar tanto do equilíbrio estático quanto do equilíbrio dinâmico. Quando eu falo de equilíbrio estático, brincar de estátua é o fazer com que essa criança consiga equilibrar o teu corpo paradinho, e o equilíbrio dinâmico, quando eu proponho para esta criança que ela caminhe em cima de uma linha. Isso é possível que eu já faça com as minhas crianças de 3 anos, elas já conseguem ter uma receptividade para o trabalho com o equilíbrio dinâmico, tá? Depois nós passamos aí para a lateralização, a noção corporal, a estrutura espaço-temporal. A questão do espaço-temporal nós não vamos tratar, porque para esta criança de 0 a 3 é algo ainda muito distante, é uma ação mais elaborada. Mas a estruturação em espaço, a partir de 1 ano e 2 meses, a BNCC já traz que seja promovido para esta criança momentos onde ela possa se locomover neste espaço, já trazendo aí conceitos de para frente, para trás, de um lado para o outro, tá?
Voltando aqui à noção corporal, nós tratamos aqui a questão do esquema corporal, que eu falei lá atrás para vocês, vai muito além de nós nomearmos as partes desse corpo, mas é trabalhar com esta criança, né? Esta é a minha mão, quais são as possibilidades, o que eu consigo fazer com esta mão. A questão da lateralização, quando a gente fala de lateralização, automaticamente logo vem à nossa cabeça a questão da direita e da esquerda, sim ou não? Isso acontece demais, né? E eu vou até compartilhar com vocês aqui a maneira como eu fui ensinada a questão de lateralização direita e esquerda. Eu fui ensinada através do treino. Eu me lembro que a minha professora amarrava na minha mão direita uma fitinha verde e aí amarrava na minha mão esquerda uma fitinha azul. E nós tínhamos que executar movimentos, né, os comandos que ela passava, balança a mãozinha direita, balança a mãozinha esquerda. E eu sempre olhava para esta mão, para aquela fitinha que estava amarrada, para relacionar qual era a minha mão direita e qual era a minha mão esquerda. Eu ainda tenho comigo, até hoje, resquícios deste aprendizado. Se eu estou dirigindo e eu preciso, né, eu coloco lá o aplicativo, ele fala, a 300 metros vire à direita, a minha imagem do cérebro é como se eu estivesse ainda balançando a minha mão direita ou balançando a minha mão esquerda para reconhecer. Por quê? Eu passei por um processo de lateralização onde eu não tive a oportunidade de explorar o meu corpo de maneira ampla. Como que eu faço isso com crianças de 1, de 2 e de 3 anos? Eu posso propor ações onde eu coloco uma caixa do lado direito da criança, uma caixa do lado esquerdo, e eu dou brinquedos e vou pedindo, coloque a caixa, o brinquedo de um lado, depois essa criança coloca o brinquedo do outro lado. Quando essa criança já consegue ter aí uma manipulação corporal um pouco maior, eu posso pedir para que ela vire para um lado, vire para o outro, circule ao redor de objetos, né? Fazendo aí o movimento da direita para a esquerda, caminhando, da esquerda para a direita, considerando que até os 4, 5 anos de idade, é normal essa criança ainda não ter uma dominância lateral, tá? Ela pode ser ambidestra, é normal isso acontecer. Tá? A partir desta idade, se aí ela não tem uma dominância lateral, aí sim nós já vamos começar a pensar em possibilidades, né, diagnósticas de por que não houve ainda essa determinação, essa escolha, seja para o lado direito, seja para o lado esquerdo, principalmente se isto influencia na questão da escrita. Por que eu estou falando isso? É muito normal, e vocês, enquanto professores, já devem ter percebido que quando a criança começa lá a escrita do nome ou a escrita espontânea de qualquer palavra, até os 5 anos de idade, ela tem o que nós chamamos de escrita espelhada. Já perceberam isso? Ela escreve as letras ao contrário, porque ela ainda não definiu a sua dominância lateral, ou porque a questão dos seus comandos, né? Comando hemisfério esquerdo do cérebro, ele vai fazer o comando da minha mãozinha direita. Hemisfério direito do cérebro, ele vai fazer o comando da minha mãozinha esquerda. Estes comandos, estas ações, né, que o cérebro vai comandar, o movimento desta mãozinha, eles ainda estão passando por um processo de refinamento. E daí acontece a escrita espelhada. Tá bom? Tudo bem? Às vezes eu paro para pensar o quanto é difícil para uma criança que é canhota,
né? E eu já cheguei a atender crianças nesse sentido, pelo fato de ser canhota, e ter que corrigir esta escrita espelhada. Porque o nosso sistema de escrita alfabética, a nossa convenção da escrita, nós traçamos as letras da esquerda para a direita. Concordam? E o cérebro desta criança, ele pensa de maneira contrária. Então, ele tem que ter ações cognitivas aí muito mais elaboradas para que esta função seja cumprida. Depois, nós temos aí a praxia global, que é o desenvolvimento dessa coordenação motora global, né? E chegamos à tão famosa praxia fina, que é quando a gente espera aí que essa criança já tenha um aprimoramento desses movimentos gestais, consiga segurar o lápis com mais precisão, porque até então, enquanto ela é menor, ela segura esse lápis usando a mão toda, ela não consegue fazer ainda esse movimento de pinça mais aprimorado. Porém, é comum também que a gente encontre crianças com 5, 6 anos de idade que tem aí este movimento de pinça para segurar o lápis, mas ainda faz aquele traçado muito fraquinho no papel. Por que isso acontece? Porque nessas bases psicomotoras, né, neste desenvolvimento destas bases psicomotoras, alguma etapa ela pulou, alguma etapa ela queimou, alguma não. Ela deixou de trabalhar a questão da tonicidade, dos movimentos de preensão, da força, da dissociação, né, da manipulação de punho e por aí vai. Bom, eu sei que nós estamos falando aqui para crianças especificamente de 0 a 3 anos, mas eu acho fundamental trazer para vocês esta informação, uma vez que, na perspectiva de escola, nós precisamos pensar, sim, no processo de leitura e escrita, porém, nós precisamos entender que o desenvolvimento integral da criança nesse espaço da educação infantil, ele precisa ser mais amplo, visando aí um desenvolvimento em todos os aspectos que não se finda apenas à escolarização deste indivíduo. E aí Fonseca traz que antes de pegar num lápis, a criança já deve ter, em termos históricos, uma grande utilização da sua mão em contato com inúmeros objetos. E aí é tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? E essa criança ela precisa experienciar, ela vai pegar objetos diferenciados, ela vai trabalhar com a massinha, ela vai trabalhar com recorte no papel, antes de trabalhar com a tesourinha, ela vai manipular aí a argila, que tem uma textura um pouco mais densa que a textura da massinha, ela vai ter ações do encaixe, ela vai ter as ações de perfurar o isopor, existem vários recursos para isso, e lá de novo, na BNCC traz, né, como objeto de conhecimento, objetivo de desenvolvimento e aprendizagem específico em determinado momento para as crianças de 3 anos, o trabalho com estas ações, tá bom? Por que a gente precisa pensar isso? Porque a criança, o que escreve é um sujeito criança, mas que para fazer esse movimento da escrita, ele precisa ter aí desenvolvido a sua orientação espacial, que é a questão da lateralidade, um ritmo motor, que é o relaxamento e contração, e aí eu falei para vocês a questão do tônus muscular, a sua própria postura, o seu eixo postural para o momento da escrita, né? A apreensão fina, a apreensão precisa e a sua função imaginária. Não dá para antecipar processos antes que estes desenvolvimentos psicomotores relacionados a cada faixa etária sejam constituídos e sejam desenvolvidos para esta criança, tá?
Quando a gente fala aí da importância de olhar para este desenvolvimento motor, psicomotor, e com esta implicação para a leitura e para a escrita, estas funções psicomotoras, elas vão influenciar diretamente neste processo. E eu acredito até que a Alessandra tenha falado com vocês alguma coisa nesse sentido hoje pela manhã. Quando eu tenho uma leitura silábica ou uma complicação aí nessa função, nessa fluência da leitura, na entonação, isso está diretamente relacionado à questão do desenvolvimento rítmico, que é uma função psicomotora, tá? A dificuldade de utilização dos tempos verbais também é uma implicação de uma função psicomotora, que tem a ver com o que nós falamos lá atrás, que não cabe aqui para essas crianças de 0 a 3, mas cabe a título de informação, com a relação espaço-tempo. A distorção da grafia, quando eu faço a inversão, né? Eu quero escrever a letra D, aí eu escrevo a letra B. A escrita espelhada, do qual eu mencionei, a sequência de sílabas na palavra, que está relacionada aí à questão da relação posicional. Muitas vezes a criança sabe que a palavra é gato, ela vai escrever gato, mas na escrita ela inverte a sílaba, ela coloca o to antes do ga, porque ela não foi trabalhada aí essa questão da relação posicional. E é só para a gente finalizar, nós vamos falar um pouquinho aqui dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que está posto lá na BNCC para estas crianças, né, bem pequenas. Então, os bebês de 1 ano e 6 meses. Quais são os verbos que traz aí? Movimentar, experimentar, imitar, participar, utilizar, movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades, desejos. Vejam que lá no último eu venho trazendo aí já para esta criança, que aí eu preciso considerar que ela já esteja aí com 1 ano e 6 meses, utilizar movimentos de preensão, de encaixe, de lançamento, ampliando possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos, o que ratifica o que eu falei lá, que o Dr. Vitor da Fonseca traz. Para estas crianças aí de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, apropriar dos gestos, da sua cultura e do cuidado, né, com o seu próprio corpo, com as brincadeiras ali do seu contexto, deslocar o seu corpo, se orientando de acordo com os conceitos para frente, para trás, explorar formas de deslocamento no espaço. Aqui eu já posso considerar que essa criança já tem uma estrutura músculo-esquelética bem constituída, que seja capaz de pular, que seja capaz de saltar, que seja capaz de dançar, combinando aí a intencionalidade desses movimentos. E aí, quando eu me refiro à dança, ela já consegue também atribuir sentido a esta percepção rítmica, um ritmo mais lento, um ritmo mais acelerado, as pausas neste ritmo, né? Demonstrar progressivamente independência no cuidado com o seu corpo. E, por último, desenvolver progressivamente, vou repetir, desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo o controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Tudo bem até aqui? Por que eu destaquei essa questão de desenvolver progressivamente? De novo, esta criança, no espaço da escola, não deve ser limitada apenas às funções onde ela explore braços e mãos. Ela precisa explorar todo o seu corpo. E quando eu tenho atividades voltadas para a utilização
destes membros, e aí eu vou considerar, né, esse punho e essa mão, ela precisa experimentar o desenho, a pintura, as texturas diferenciadas em espaços maiores, espaços, ora, papéis postos no chão de maneira horizontal, papéis pregados na parede de maneira vertical, para que ela explore todas as suas possibilidades do desenvolvimento motor e aí também articulando a sua função imaginária. E é isso. É muita informação, né, pessoal? Eu tentei simplificar, não sei se deu conta, porque são muitas informações a serem tratadas num curto período de tempo, mas espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma. Meninas? Muito obrigada, Lidiane, pelo enriquecimento. E a nós, né, equipes aí da educação infantil, mais uma vez, a fala da Lidiane, acendendo a luz aí da educação infantil para tamanha responsabilidade que nós temos em relação às nossas crianças. Muito obrigada, Lidiane. Foi muito rico. Eu que agradeço. Eu sei que são muitas informações, até informações um pouco mais conceituais, né? A ideia aqui era trazer também algumas sugestões práticas, porém, são questões que não tinha como eu não trazer estas informações, uma vez que são os conceitos que balizam as nossas ações na sala de aula, né? E eu costumo dizer também muito que nós, enquanto educadores da educação infantil, nós precisamos assumir o papel não apenas de professores, mas de especialistas no desenvolvimento infantil, porque nós lidamos com uma fase crucial do desenvolvimento humano, né? É nesta faixa etária que nós estamos aí, criando possibilidades para o desenvolvimento desses alicerces cognitivos, desses alicerces afetivos, desses alicerces psicomotores, na verdade. Eu queria só fazer um parênteses aqui, que eu esqueci de comentar, meninas, que eu acho que é pertinente, é importante a gente falar aqui, né? Muitas vezes, como professor, e aí eu ia comentar isso lá atrás com relação ao movimento da criança, e essa criança, muitas vezes, aos 2 anos de idade, na interação, o que é comum acontecer? A gente pisca, ela morde. Concordam? A gente pisca, ela bate. Aí, enquanto pai e mãe, a mãe em casa fala o quê? Volta para a escola e morde de novo. Volta para a escola e bate de novo. Acontece ou não acontece? Acontece. E eu, enquanto professor, né, para resolver a situação, não estou dizendo que isso aí acontece em Varginha, mas enquanto professor, a minha ação imediata é: olha o que você fez, vou te colocar para pensar. Pensar em quê? Essa criança tem 2, 3 anos de idade, ela ainda está, 1 ano e meio, ela ainda está elaborando estes processos mentais. Colocar na cadeirinha para pensar é uma ação imediata para resolver o meu problema enquanto professor. Mas eu não estou contribuindo para esta criança fazer aí a relação da sua ação e da consequência desta ação. Lidiane, o que você quer dizer com isso? Que eu vou deixar, então, que essa criança morda, que essa criança bata? Não. É preciso que eu, enquanto professor, pare, olhe nos olhos desta criança e dialogue com ela. Porque aí ela vai começar a dar sentido que a minha ação
provocou algo que não é positivo no outro. Um exemplo, quando a criança é pequenininha, parece que elas têm assim faro para tomada. Elas vão direto na tomada colocar o dedinho. Já perceberam isso? E aí a gente tem que tampar a tomada com fita crepe, botar ali. Por mais que nós falemos, né? Não põe dedinho na tomada, não põe dedinho na tomada, não põe dedinho na tomada, ela vai continuar colocando o dedo na tomada até que a sua função de pensamento perceba que aquela ação, quando eu falo, olha, não, e aí ela vai refletir, ela olha para a tomada e para. O que eu quero dizer com isso? Que vocês, educadores que estão trabalhando com estas crianças de primeiríssima infância, eu vou usar uma palavra aqui, me perdoem meninas, mas é o que cabe, a repetição das nossas falas, ela é exaustiva, mas ela precisa acontecer. Tá bom? Neste processo de educação desta criança, porque ela ainda não tem o controle inibitório. Se a gente for pensar, tem adulto que não tem até hoje, né, gente? Mas é preciso que a gente tenha esta ação aí e pensar com relação a essa devolutiva nesta construção do movimento. A minha ação, a minha reação através do adulto como interlocutor, mediador na construção deste processo aí cognitivo motor. Tá bom? E Lide, sua linda, quanto conhecimento! Imagina! Sabia que você era boa, mas olha, surpreendi muita coisa interessante que você colocou. E a sua última fala, e aliás a penúltima, em que você faz essa fundamentação teórica e fala da necessidade da continuidade com ações, né, com exemplos na prática, eu e Nereida conversávamos aqui dessa possibilidade de darmos continuidade com os nossos professores da rede da educação física, que nós temos professores brilhantes, que trabalham muito bem a questão da psicomotricidade, porque nós não temos professores de educação física de 0 a 3. Então, com essa fundamentação teórica, a gente parte agora para um segundo plano, né, que é realmente trazer essas experiências que você trouxe para nós, mostrou para nós essa necessidade. Eu só queria fazer uma observação da sua fala, quantas implicações trazem a ausência dessa experienciação. Aquela criança que fica dentro de um apartamento fechada, sem poder se expressar, muito com o corpo, ou chega na escola, muitas vezes, hoje não acontece mais isso, mas em tempos passados a gente via muitas crianças sentadas, né, no CB, esperando meia hora, esperando a hora do lanche, depois na hora do lanche, depois voltava para esperar não sei o quê, enfim, sem poder se expressar, sem poder se movimentar. E uma coisa que é interessante também, que você parafraseou ali o Einstein, que a aprendizagem é experiência. Como é que a gente vai propiciar isso aos nossas crianças se a gente vai fechá-los num ambiente ali sem que eles possam experienciar? E a gente vê muito, nós estamos estudando muito a Regia Emílio, que fala das 100 linguagens. Então, eu preciso propiciar essas 100 linguagens. A criança tem que se expressar de alguma forma, que seja com a terra, com o barro, com a areia, com a água. Essa criança, quando está aí sentindo a chuva, sentindo, né? Ela ficou enlouquecida, porque ela propiciou isso a ela. Então, ela tem que experienciar, ela tem que sair daquele lugar onde ela se encontra. Nós mesmos, né? Quantas vezes que eu tenho que mudar de caminho para não fazer sempre o mesmo caminho, né? Eu tenho que ativar os meus neurônios, eu tenho que conhecer lugares novos, né? Por isso que é importante levar as crianças para praças, empresas, bibliotecas, que a gente já fez isso aqui com muitos projetos investigativos. Mas, Kelmer, querida, eu agradeço muito do fundo do meu coração. Imagina. E, Eliette, eu queria só pegar uma
um gancho aí na tua fala, porque assim, é um assunto que me encanta muito, e quando você fala dessa questão do experienciar, e aí você disse, né, essa criança muitas vezes ela fica ali no espaço da sala, no mesmo espaço, muitas vezes a gente precisa estar atento, porque nós costumamos, né, enquanto professores, deixar aquela criança na mesma mesa, porque se ela sentar ao lado do outro, ela pode ter um atrito. É importante que haja também essa exploração do ambiente, essa movimentação. Outra coisa que implica muito quando a gente fala desse desenvolvimento corporal, a utilização da música, né? A musicalização, o quanto ela contribui para esse desenvolvimento corporal. E aí, nós temos no nosso país uma diversidade grandiosa de ritmos musicais, né? Por que o espaço da educação infantil precisa se dedicar somente a cantigas infantis e altamente repetitivas, onde eu canto as músicas de rotina, inicio com essa música no mês de janeiro e vou até o mês de fevereiro, né? Então, até o mês de dezembro, desculpem. Outro aspecto que nós precisamos ficar atentas, música é movimento, fazer com essas crianças uma roda, né, para conversar ou no momento da saída e cantar com estas crianças músicas que instintivamente o teu corpo pede movimento, pedir com que essas crianças fiquem paradas é humanamente impossível, porque a ação reflexa do corpo para o ritmo é natural, né? Então, explorar esta questão da música, mas para que a criança também possa se expressar, possa dançar e não ouvir músicas sentadas. Isso é um aspecto também muito importante. Lídia, eu estou achando que você vai ter que voltar. Você tem tanta coisa para nos dizer e a gente está, puxa vida, 1h30 que ela está falando e a gente nem percebeu de tão gostoso. E eu acho que você vai ter que voltar. Vamos pensar aí, tá bom? Tá bom, querida. E aqui, eu quero te agradecer muito mesmo, tá? Do fundo do meu coração. Imagina. Tanto que foi prazeroso te ouvir, quanto a gente aprendeu. E eu queria agradecer a todas as nossas educadoras, a toda a nossa equipe gestora, né, que estão aí assistindo o tempo todo, trazendo também para dentro da sala de aula, para dentro da escola, tudo isso que a gente tem aprendido. E a nossa educação infantil, Lidiane, espero que um dia você venha conhecer, as nossas educadoras brilham. As nossas supervisoras brilham, as nossas diretoras brilham. Então, eu sou suspeita a falar, porque eu sou apaixonada nessa equipe, nessas equipes do CEMEIS, que tudo que você propõe, elas fazem muito melhor. Então, eu queria parabenizar você pela brilhante apresentação e também agradecer a todos que estão aí assistindo. E fiquem todos bem, fiquem com Deus. E, Lidiane, até um próximo encontro, porque a gente está sempre se vendo. Muito obrigado por todas as formações que você está nos propiciando. Imagina, tá bem? Mais uma vez eu que agradeço. Um beijo a todos os educadores e qualquer dúvida eu estou à disposição, viu? Ó, beijo, Nereide. Beijo grande, gente. Beijo. Obrigada, viu? Tchau. Até mais, tchau. Até mais.